É a última slide dessa aula sobre respiração celular anaeróbica. Gente, não é sinônimo respiração celular anaeróbica e fermentação, tá? São coisas diferentes. A respiração celular anaeróbica é diferente de fermentação. A única semelhança que elas possuem é que ambas ocorrem na ausência do oxigênio, tá? Só que, por exemplo, a fermentação só tem uma fase, que é a glicólise, e produz 2 ATPs, tá? A fermentação, o aceptor final de elétrons e hidrogênios é uma molécula orgânica, lembra? Aceptor final de elétrons e H+, é uma molécula orgânica, que era, na fermentação lática, era o piruvato, na fermentação lática, tá? E na fermentação alcoólica é o acetaldeído, na alcoólica. Então, na fermentação lática, o piruvato recebia elétrons e hidrogênios do NAD e virava ácido lático, lactato. Na fermentação alcoólica, o acetaldeído recebia hidrogênios e elétrons do NAD e virava o etanol, tá? Aqui na respiração celular aeróbica, tenho 3 fases. Assim como glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, tá? A diferença é que eu tenho ausência de O2. Qual que era o papel do O2 a gente tinha lá na respiração? Por que que o O2 era importante? O que ele fazia lá? Lembra? Ele tinha um papel de agente oxidante. Lembra? Como ele puxava os elétrons, ele é mais eletronegativo, ele oxidava o citocromo. Um citocromo oxidava o outro, que oxidava o outro, que oxidava o NAD. NADH virava NAD+. Então, se eu não tenho O2, eu vou precisar de um outro agente oxidante, de um outro potencial agente oxidante. Então, geralmente, eu vou ter um composto, o aceptor final é inorgânico, geralmente o nitrogênio, tá? Ou enxofre. Então, em vez de ser o oxigênio como aceptor final de elétrons, vai ser o nitrogênio ou o enxofre. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Lembra? Reação da respiração celular. C6H12O6 mais oxigênio, 6 moléculas de oxigênio, formava 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água, tá? Mais 38 ATP. Então veja o que mudou na reação da respiração celular para a respiração celular aeróbica para anaeróbica. Glicose, opa, não é oxigênio que é o aceptor final, é o NO3, tá? Forma CO2? Forma. Por quê? De onde vem esse CO2? Vem da glicose. Então, se eu tirar o hidrogênio e passar para o oxigênio, sobra CO2. Se eu tirar o hidrogênio e passar para o oxigênio, vira água. Se eu tirar o hidrogênio e passar para esse oxigênio aqui, vira água. Vai sobrar o quê? O nitrogênio, tá? Então, por exemplo, isso aqui ocorre com bactérias desnitrificantes. São aquelas bactérias que liberam nitrogênio gasoso no ciclo do nitrogênio. Então elas fazem uma respiração celular anaeróbia, elas liberam nitrogênio gasoso e isso volta para a atmosfera, tá? Então, por exemplo, a gente pode encontrar
como já houve, tenho aí no exercício o slide próximo, tá? É um exercício extra aí que eu coloquei na apostila, resolvido, do Enem, e diz o seguinte, ó. Não sei se dá para enxergar direito aí na apostila, eu ampliei um pouquinho. Um ambiente capaz de asfixiar todos os animais conhecidos do planeta foi colonizado por pelo menos 3 espécies diferentes de invertebrados marinhos. Descobertos a mais de 3.000 metros de profundidade no Mediterrâneo, eles são os primeiros membros do reino animal a prosperar, mesmo diante da ausência total de oxigênio. Olha que informação interessante, né? Então foram membros do reino animal que prosperaram com a ausência total de oxigênio. Até agora, achava-se que só bactérias pudessem ter esse estilo de vida. Não admira que os bichos pertençam a um grupo pouco conhecido, os loricíferos, que chegam a 1 milímetro. Meu Deus, que animaizinhos mais insignificantes, né? 1 milímetro, mas é um animal. Apesar do tamanho, possuem, olha só que legal, cabeça, boca, sistema digestivo e uma carapaça. A adaptação dos bichos à vida no sufoco é tão profunda que suas células, olha que legal, dispensaram as chamadas mitocôndrias, tá? Então, muito boa essa, né? Muito curiosa essa informação. Que substâncias poderiam ter a mesma função do oxigênio na respiração celular, no caso anaeróbia, realizada pelos loricíferos, no caso, aceptor final de elétrons e H+. Então, para o cara ser aceptor final de elétrons e H+, ele precisa ter uma afinidade para roubar elétrons. Ele precisa ter uma certa eletronegatividade. Então, pensa comigo lá, ó. Fomos ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Tá? Então veja, enxofre CH4, enxofre NO3, hidrogênio não pode ser, hidrogênio é o pior de todos, tá? Carbono, ó, o carbono, mesmo na forma de CO2 de CH4, ele não é um elemento ali que tem uma boa aceitação por elétrons. Hidrogênio, mesma coisa. Então eu fiquei em letra B e a letra A, sendo que o enxofre está presente nas duas. E aí comparando o carbono com o nitrogênio é muito mais eletronegativo, tá? Por isso que a resposta acaba sendo B. Resolução, ó, na respiração celular aeróbia, o oxigênio é um aceptor final de elétrons na cadeia respiratória. Na respiração anaeróbia, essa função é desempenhada pelo enxofre, pelo nitrato e por outros aceptores seguindo ali, né, a escala de eletronegatividade. Se tivesse flúor aí, o flúor seria muito mais intenso, né, em ter essa função de receber elétrons. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Então tá bom.